Sejam muito bem-vindos ao podcast que vai iluminar o caminho do sucesso para a sua vida. O podcast Acende a Luz é justamente para lhe conduzir e trazer para o nosso convívio, da forma mais simples, homens e mulheres de sucesso que têm inúmeros fatores, inúmeros insights, inúmeras chaves de sabedoria para compartilhar conosco. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro de muitos que virão. Guardem essa data, dia 5 de setembro de 2023, que dá início a um dos maiores podcasts que eu acredito que se tornará referência aqui no nosso país e até fora dele. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é um oferecimento justamente da RR Barbershop, a maior barbearia da cidade de Campina Grande, a referência no cuidado de grandes líderes e gestores aqui da nossa cidade. Também a Red Apple, assistência técnica e acessórios, itens da maior marca, do Steve Jobs, a Apple. Então, se você quiser itens da Apple ou até mesmo celulares, eis a Red Apple como referência. E também a deliciosa e famosa pizza da Gorlami, meu querido amigo Beto, que está contribuindo para que esse podcast possa ser realizado. Sejam todos bem-vindos. E digo mais que a Gorlami, no final do podcast, para aqueles que estiverem aí na live, certo? Comentem, falem. Nós estamos aqui com o nosso assistente Samuel Ramalho, né? Quem quiser seguir ele no Instagram também, Ramalho, tá namorando, certo? Mas é um grande editor de vídeos e o nosso auxiliar principal lá na RR Barbershop. Enfim, como vamos começar esse podcast? Esse podcast inicia com uma presença muito especial, uma pessoa muito honrosa. Alguém que acabei de ter a informação, eu não tinha visto, mas acabei de confirmar aqui com ele, que nunca participou de um podcast, está nos dando esse privilégio. Alguém que eu tinha muito interesse de ouvir falar, de ouvir, na verdade, da parte dele, todos os quesitos que fizeram se tornar essa referência aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, a nível Brasil. Ele que é considerado como o rei das franquias. Isso mesmo. Estou com ele, Tito Mota, Hilton Mota, na verdade, mais conhecido como Tito Mota. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade de ser o primeiro podcast que o senhor participa e me dê essa liberdade, de lhe chamar assim, pela honra que tenho e o respeito. Deixa eu dar aqui um pouco dos critérios de quem é esse homem. Nós temos aqui por que ele é chamado de o rei das franquias. É chamado de o rei das franquias porque o homem possui mais de 7 franquias da Adidas, mais de 4 franquias da Sérgios, da Arezzo, da Tolly, da Pig, entre outras franquias no Nordeste inteiro. Tem falado do Nordeste, seu Tito? Não. Ainda não, né? Mas estamos crendo que isso vai se realizar. Mas enfim, pessoal, é uma honra receber ele aqui, alguém que entende muito sobre empreendedorismo, gestão, sobre liderança, e ele vai compartilhar alguns insights aqui conosco. Espero que vocês possam guardar, estejam aqui como eu estou, com caneta e papel aí do lado, porque existe muita coisa de sabedoria que vai sair daqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, Hilton Mota, Tito Mota, ao nosso podcast Acenda a Luz, o primeiro e honroso convidado desse podcast. Bom, muito obrigado, a você que teve a ousadia de me convidar. Na realidade, nem eu sei porque aceitei, porque na realidade outras pessoas até também haviam me convidado e eu me neguei porque eu acho assim, não tenho essa história toda, nesses insights todos não, embora tenha alguma, obviamente, experiência, porque já estamos nesse negócio de varejo há 41 anos. Então é uma estrada longa e eu posso, na medida do possível, responder. Você vê como o homem é modesto, Simples 4 décadas de experiência, mas o meu privilégio, a honra é toda minha, na verdade, do senhor ter aceitado.
E eu gostaria justamente de começar esse podcast lhe perguntando como foi que começou essa veia empreendedora. Obviamente, assim, o nome da família Mota já é um nome conhecido aqui na nossa cidade, né? Existe o shopping que nós trabalhamos, né? O Shopping Luiza Mota, que o senhor foi presidente durante muitos anos. Quantos anos, senhor? Acho que 6 anos. 6 anos, né? E a família Mota, o Luiza Mota, inclusive fazer aqui um adendo aos cidadãos campinenses. Quem foi Luiza Mota da sua família, seu título? Não, na realidade é família mais, vamos dizer assim... Mais distante. Exatamente, é o mais distante. E Entendi. Luiza Mota foi uma homenagem que o governo do estado prestou a seu Luiz Mota, que era o esposo de Luiza Mota, que cedeu, vamos dizer, aquela área, o terreno, tá certo? Para que fosse construído o centro de comercialização Luiza Mota, o antigo shopping, quer dizer, o antigo Luiza Mota, né? Que era o CCLM. Sim. E depois virou shopping quando a gente chegou por lá. E hoje se tornou uma referência, né? Crescente, exatamente. O Luiza Mota. Mas, enfim, como foi que começou, né, esse viés pelo empreendedorismo, né? Se foi desde criança, como foi que começou essa ideia por empreender, por liderar, por investir nesse ramo de empresas e fugir um pouco desse caminho mais tradicional, que é faculdade, prestar um curso ali, ficar aquele curso o resto da vida, mas essa ousadia de ser empreendedor em meio a um país que não é tão fácil assim, né? Na realidade, nem foi ousadia, havia uma necessidade, tá certo? Uma necessidade grande e eu precisava, digamos assim, sair de uma zona de conforto que eu estava, tá certo? Então, nasceu o primeiro filho e, como a gente sabe, quando nasce um filho, o negócio aperta, né? E apertou muito e eu tinha um orçamento extremamente apertado e só eu trabalhava, tá certo? E o que aconteceu? A minha esposa, na ocasião, pedia para que fosse colocado algo para ela, um comércio. Nessa época o senhor trabalhava com o quê? Eu era professor da Universidade Federal. Sim. Tá certo? Então existe um viés acadêmico já. Sim. Né? Então, sim. É algo que eu sempre digo. Muitas pessoas hoje acabam escanteando a universidade como tipo, não vamos seguir esse caminho tradicional porque não é válido, você vai ficar limitado, CLT ali, mas eu acho que é de extrema importância o academicismo, não como uma forma de você realmente se prender apenas à área acadêmica. Eu acredito que é um viés um pouco limitante, né? Por isso que o seu viés empreendedor fez que se tornasse quem é. Mas veja que antes de Tito Mota se tornar o grande empresário, o rei das franquias, Tito Mota, ele era professor da Universidade Federal de qual área? Daqui de Campina Grande. Eu era do Departamento de Economia. Economia. Tá Por isso. Sou formado em economia, fiz o mestrado em economia também. Sim. E vim ser professor aqui em Campina Grande. Sim. Tá certo? Aí trouxe a esposa, que era carioca. Tá certo? E precisava, depois de algum tempo, ela achava Campina Grande. Não tinha praia, né? Sim. Então, a praia que ela achou que deveria ser era abrir alguma coisa. E, na realidade, eu consegui uma pequena loja, naquele onde hoje é o Lindaci Medeiros, é um shopping Lindaci Medeiros. Era o primeiro shopping em Campina Grande. Sim. Isso tem... alguns anos. 40, acho que 41, 42 anos atrás. E sim, eu consegui uma loja, tá certo? Uma loja pequena, uma loja de, acho que pouco mais de 20 metros, 20, 25 metros, uma loja bem pequena. E como não tinha recurso financeiro, porque, como eu lhe disse, o aperto estava grande, nasceu o menino e muita despesa. Veio na hora da necessidade. Né? Na necessidade, então eu fui ali na Rua do Fogo, ali e consegui com uma pessoa lá fazer os móveis da loja. Negócio extremamente humilde mesmo, um piso. A gente colocou tapetes de borracha, pintamos as paredes de vermelho para chamar a atenção. Entregou básico. Você vê que já tinha estratégia de marketing naquela época, né? Mas na realidade era muito ingênuo, muito infantil, muito amadorismo demais. Na realidade aquilo foi algo para entregar à mulher, que era uma loja de bijuteria, vendia bijuteria, vendia óculos, tá certo? E na realidade era só para criar uma ocupação para ela e uma renda extra, como muita gente deve fazer hoje ainda. Tem gente, né, que tem muito marido ainda que bota uma loja para a mulher e depois se arrepende, né? Muitos até se arrependem. E o que aconteceu? Como eu era professor e nas horas vagas, tá certo? Eu ia sempre para o shopping. E comecei e me encantei com o negócio. Eu achava um negócio sensacional. Eu disse, rapaz, esse negócio do comércio é bom. E fui
me dedicando mais, tá? Fui ficando lá com ela. Na realidade, não tínhamos funcionário, era eu e ela, tá certo? Ela principalmente, e eu aproveitava as folgas, por exemplo, sábados e domingos. Eu sempre abria aos domingos, mesmo o shopping não abrindo outros, mas eu abria porque eu conseguia fazer vendas. Sim. E eu comecei a me encantar, e aquilo foi me contaminando. E eu achei um negócio maravilhoso. Então eu pensei, esse vai ser um grande negócio, e me dediquei. E consegui bons resultados. Consegui realmente bons resultados. Pequenos, modestos, mas para a ocasião eram maravilhosos. Levou quanto tempo para o senhor começou a entender que aquilo ali realmente seria um negócio extremamente lucrativo? Quanto tempo levou para a loja realmente engatar, vamos dizer assim? Não, como era o nome da loja, só para a gente deixar claro? Biju Box. Biju Box. Alguns que estão nos escutando, né, que podem ter comprado lá, Biju Box. Biju Box. O slogan era Biju Box, a loja número 1 do shopping center. E por que eu botei isso? Porque a loja, na realidade, era o pior ponto que tinha. A número 1, que era lá no lado esquerdo daquele shopping, na frente da caixa d'água, era o pior lugar que tinha. Mas a loja, o endereço realmente era número 1. Então eu criei o slogan, a loja número 1 do shopping, que era uma maneira de alguém vir ter que se atrair e ir para lá. É estratégia de marketing, é isso. É você trazer os fatores negativos, que eu sempre falo, e lhe conduzir aquilo ali como uma motivação. O senhor pegou, era a pior loja, era no pior lugar, mas você vê, começou com a cor da loja, começou com a proposta da loja, vamos fazer um slogan diferenciado, e aquilo foi atraindo clientes e lhe chamou a atenção, né? Sim, e eu achei, sinceramente, hoje eu até acho graça, né? Porque apesar de um faturamento inexpressivo, mas eu me encantava com aquilo. Por quê? Porque como na minha família eu não tinha nenhuma experiência de comércio, eu não tinha nenhuma referência de saber se aquilo era bom ou não era. Mas achei encantador. Entendi. E como eu sempre fui uma pessoa que fui muito poupador, eu poupei muito, entendeu? Então eu comecei já naquela época a poupar o máximo que podia para fazer o investimento na própria loja. Você vê que a gestão começa, é o que eu também sempre gosto de frisar, que a gestão começa dentro da sua própria vida pessoal. Não tem como um gestor desejar ser um gestor de uma grande empresa, líder, referência, quando ele não consegue gerir nem a sua própria vida pessoal. Ele não consegue gerir as suas despesas dentro de casa, o seu tempo com seus filhos, com sua esposa, e depois quer dizer que é um bom gestor dentro da sua vida, liderança, gestão comercial. Para mim não faz muito sentido. Você vê que o reflexo da boa gestão na vida pessoal o conduziu ao investimento na gestão comercial, né? Exato. Aí veio a segunda loja, ela aconteceu um ano depois de inaugurada a primeira. Sim. Tá certo? Apareceu uma oportunidade que o proprietário de uma loja maravilhosa que minha mulher sempre... Era a loja que ela mais gostava no shopping. Sim. Chamava-se Pig. A Pig foi a minha... Vamos dizer, a minha segunda loja, né? Era uma loja que vendia roupas. E eu achava o nome estranho. Sim. O nome Pig, era aqueles Muppet Show porquinhos e tal. Mas tudo bem, comprei a loja, comprei ela fiado, tá certo? E obviamente foi esse exato momento em que eu saí completamente da minha zona de conforto. Completamente. Por quê? Porque como o valor na época era bastante elevado, eu comprometi todo o salário da universidade, completamente, 100% do salário da universidade, e a entrada eu vendi meu carro e comprei ainda lembro, uma Brasília velha, tá certo? E uma moto. Com a moto eu podia me transportar e com a Brasília velha a mulher podia se transportar tanto para a loja como para levar o menino na escola. Mas como eu coloquei 100% da minha renda, a loja precisava dar certo. Ali não podia dar errado, né? É isso que eu acho incrível. Risco assim, total. Quem vê a história, né, do Hilton Mota, né, do Tito Mota, o grupo Mota, quem é hoje, quem se tornou, às vezes jamais vai imaginar que
uma atitude de fé dessa, né? Que por muitos poderia ser considerado loucura. Pode ter até alguém chegar a dizer, rapaz, vai comprometer 100% a tua loja, baixar teu padrão de vida para conseguir. Você vê que é uma atitude de fé, de loucura, que todo empreendedor precisa ter. E que eu acredito que muitos que estão assistindo a gente aqui agora estão passando por uma situação dessa justamente de dúvida. Será que eu vou a risco? Será que eu vou? Será que eu consigo? Será que é a hora certa? Às vezes não tem hora certa, às vezes não tem momento certo, às vezes é a loucura mesmo. É a atitude que vai fazer com que você mude de vida. E você precisa, primeiro de tudo, você precisa acreditar em você. E eu acreditava demais em mim. Tá certo? Acreditava demais na minha mulher, porque ela tinha um bom gosto indiscutível. Isso era patente, nas pessoas se inspiravam. Hoje em dia tem blogueira. Na época ela era a blogueira, sim, a figura blogueira, vamos dizer, da cidade, onde as pessoas se inspiravam. E aí eu comecei essa segunda loja Pig e vendia roupa. Tá certo? Então eu recebi uma luz, né? Aproveitar o nome do... Sim, o acende a luz, é isso mesmo. O acende a luz. E alguém acendeu a luz para mim. Alguém disse, rapaz, eu gostei muito de vocês, do casal. Era um rapaz que vinha vender, um representante que veio, sim, vender uma confecção. Ele disse, eu gostei demais de vocês. Eu vou dar uma dica. Comprem uma marca chamada Soft Machine e Zump. São essas duas marcas que estão abalando São Paulo e o Brasil. Onde eu vou, todo mundo só fala eu ainda me lembro, eu ainda me recordo. Exatamente. Aí eu fui atrás da Zump. E graças a Deus eu consegui. Depois de batalhar um ano atrás, fiz tudo. Vivendo em um orçamento completamente enxuto. Fiz o possível e o impossível para conquistar. E conquistei, inclusive, a amizade do dono da Zump, posteriormente. Mas consegui trazer a Zump. E com a Zump aí foi fácil. Aí eu digo a você, porque aí era... A qualidade ajudava, né? Muito. Então eu tinha uma marca de peso, uma marca que era objeto de desejo, e o menino que me deu o tal que deu a luz, que acendeu a luz, aliás, que acendeu, sim, a luz, ele me deu uma dica impressionante. Ele disse, você tem que vender para um segmento de mercado que é o segmento classe A. Porque quanto nicho, mais você... O nicho especificar, né? O público que quer atender. Porque quanto mais você descer de nível, olha que o cara era genial. Quanto mais você, por exemplo... Isso há 35 anos. 40 anos, 39, por aí, porque eu tinha um ano e pouco, sim, e isso foi logo no começo, e ele disse, quanto mais baixo o valor da peça que você vai vender, mais forte é a concorrência. Mas porque tem 1 milhão de pessoas vendendo aqui embaixo. E lá em cima tem menos gente. Então você vai pegar produtos mais bacanas, mais a diferença de preço e valor, né? Quando exatamente, você traz para uma maneira geral, o pessoal vai sempre lhe comparar pelo preço. Você vai ter que ganhar na quantidade. Quando você eleva o nicho, às vezes até alguém pode vir com um mimimi de que é preconceito. Não, isso é visão de mercado. Você elencar. A primeira coisa que eu sempre digo quando eu vou falar para alguém que quer abrir uma empresa é qual é o nicho que você quer atender. Especifique o público que você quer atender. Porque se você quiser abraçar o mundo com a mão, não vai dar certo. Então é justamente a estratégia que ele há 40 anos atrás, e que não só há 40 anos atrás, mas que todos os empreendedores na história da humanidade que se diferenciaram, que brilharam, né, que acenderam a luz, justamente tiveram elencar o nicho e trazer não preço, mas valor. Que é o que hoje eu sinto quando eu entro numa loja da Adidas, que é o que hoje eu sinto quando eu entro numa loja da Arezzo. Ainda que eu não entenda nada sobre peça feminina, quando eu entro na loja da Arezzo, eu vejo que existe um valor agregado ali. Eu não vou atrás de preço. A pessoa que entra lá já entra desarmado, porque você é encantado pela equipe, pelo espaço, pela qualidade. É inquestionável, né? É verdade. E aí foi, vamos dizer, para mim, foi, vamos dizer, um golpe de sorte, né? Que eu não acredito em sorte, né? Sorte é que você faz, você vai buscar. Estava preparado para aquilo. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu, financeiramente, eu continuava bem, porque eu sempre mantive o pagamento em dia das minhas contas. Isso foi preponderante para que eu começasse a receber a visita de outros fabricantes. Sim. E aí chegaram até a mim os melhores do Brasil. E eu ficava muito assim, eu ainda um pouco, vamos dizer, inocente, sem entender porquê, né? Mas os representantes, eles falavam, rapaz, ó, o cara que é referência na Paraíba é Tito. Vai lá e venda ele. O cara vende Zump. Então a Zump puxou para mim
outras marcas de Sim. peso, como talvez pouca gente ainda Sim, saiba, sim. mas a Forum, Sim. a M-Officer, a Triton, a Zap, um sem número de marcas Referências, né? que eram referências na época de moda, tá certo? Triton, então em várias marcas que eu consegui trazer todas porque eu tinha Zoom. E aí eu consegui um conjunto de marcas e a cada 2 anos, mais ou menos, Isso tudo se vendia dentro da PIG, que era a sua marca. mas que, aí eu que comecei, é a sua marca, no caso. eu comecei a expandir. Então, Entendi. aquele shopping que hoje é o Lindaci Medeiros, mas era o shopping Campina Grande, o que ali no Açude Novo, Sim, sim. atrás da Câmara de Vereadores, aquele shopping ali eu cheguei a ter quase, eu acho que umas 10 lojas. Aí eu saí abri uma loja, abri roupa de festa, abri loja infantil, aí saí abrindo. Dominando todos os nichos. Todos os nichos de mercado eu queria pegar. Obviamente que nem tudo deu certo. Claro. Várias coisas eu vi que não dava. Por exemplo, eu segui o mercado infantil, mas rapidamente, quando eu vi que o negócio não dava, saí. Errei. Eu acho que todo mundo erra, mas o mais importante para quem está começando, por exemplo, é saber o seguinte: você tem que insistir, porque eu acho que a perseverança é tudo. Justamente. Tem que perseverar. Se você acredita, se você tem fé, se você sabe o que está fazendo, vá em frente. Porque precisa de tempo. Tempo, foco, dedicação, porque não é da noite para o dia, né? Nada. E outra coisa, eu nunca pensei que eu poderia ganhar dinheiro. O meu foco era muito mais abrir loja do que ganhar dinheiro. Sei que muita gente talvez não acredite. Mas eu tinha 10 anos já, ou não, 10 anos ou 12 de loja. Eu tinha mais ou menos 10 lojas e eu não tinha uma casa para morar. Porque eu não queria imobilizar o meu dinheiro. É porque para quem está de fora, geralmente quem vê pessoas bem-sucedidas que hoje são abastadas no quesito financeiro, muita gente, esse cara é hipócrita porque ele já tem o dinheiro. Mas, gente, eu principalmente agora, né, nesse viés de buscar empreender, de conhecer pessoas que são referências, assim como o Tito Mota, eu tenho entendido que isso vira um vício. É um vício num sentido positivo, de você gerir, de você liderar, de você arriscar. Muita gente que é viciada em aposta de jogo, de carta, de tudo. O verdadeiro empreendedor, ele tem a tendência em apostar no negócio para ver se vai dar certo. Ele chega e diz, rapaz, ao invés de apostar em bet, essas coisas, eu vou apostar para ver se esse negócio vai dar certo. Eu vou arriscar minhas fichas aqui. E é justamente isso, né, que o senhor falou, de acreditar em si mesmo, né, de acreditar na sua potencialidade e insistir. Não se vai dar certo, é até dar certo, né? Vai até dar certo. Dar certo. E graças a Deus deu certo. E eu tive o controle. Sim. Eu consegui ter o controle de tudo, porque, na realidade, eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Eu me segurava bem, entendeu? Sim. Eu tinha como princípio sempre pagar as duplicatas na data. Esse era outro ponto forte que eu privilégio. Porque entre os representantes escolherem 2 pessoas, eu sempre era o escolhido. O pessoal às vezes não sabia por quê, mas cara paga bem, tá certo? Outra coisa, se o prazo era mais largo ou mais curto, eu sempre procurei pagar com prazos menores e conseguir descontos. Sim. Tá certo? Porque eu preferia aplicar sempre no galera, meu negócio. Pega aí. Porque eu preferia aplicar no meu negócio. No lugar de eu estar no mercado, até fui convidado aí pela Brás Company. Vamos lá, nosso amigo Toninho. Eu estive com o Toninho aí no começo ainda. Bem no começo mesmo, ainda lá no açude, lá do outro lado, naqueles edifícios. Também fui convidado nessa época. Pronto, eu fui lá e quando me chamaram, foi um corretor, até era um corretor de imóveis que me chamou para conhecer o projeto, e eu disse isso a Toninho: Toninho, eu não tenho dinheiro. E realmente eu não tinha, porque meu dinheiro estava onde? Estava em mercadoria. Eu disse, eu prefiro DMD, Calmax. Dinheiro, mercadoria, trocar, entendeu? Esse giro de dinheiro e mercadoria é que cria riqueza. Então eu precisava era colocar meu dinheiro no meu negócio, tá certo? E transformar o dinheiro em mercadoria, melhor do que estar ganhando. Não é melhor do que ganhar 8%. Não, claro. Mas a longo prazo gera muito mais. O problema, né, para quem
Se tem alguém aqui ainda que não ouviu, eu sei que a maioria dos nossos, né, espectadores, né, eles são daqui de Campina Grande, mas vai para o YouTube, então isso vai gerar a nível nacional, né? Era uma pirâmide financeira que oferecia 8% de lucratividade ao mês, né? É algo que não faz sentido para quem realmente entende sobre negócio, empreendimentos. Obviamente a gente sabe que foi prejuízo para muitas pessoas, eu também tomo, assim, eu sei que foi prejuízo, né? Mas para quem entende o negócio, existe uma coisa que eu estou captando aqui e guardando aqui na minha mente, os insights aqui de Tito Mota, que é a sabedoria que o curso de economia lhe deu. Né, esse fato de gerir, de saber que é melhor pagar antecipado, pagar na data e não pagar com juros, não arriscar além do limite, gerir bem a casa, gerir bem os negócios, isso lhe dá credibilidade a longo prazo. Hoje eu peguei uma frase de um dos mentores, né, das pessoas que eu gosto de acompanhar, que ele diz, rapaz, qualquer negócio que me dê lucro rápido eu estou fugindo, porque é muito risco. Né? Então, tudo que é de risco a gente vai fugindo. Mas, enfim, Tito Mota, como foi que começou a questão das franquias? Né? A PIG, eu estou entendendo agora que, no caso, foi uma empresa comprada, né? Sua, no caso, é marca própria, né? Do grupo Tito Mota. Mas como foi que veio essa ideia de sair da marca pessoal para investir em marcas já consolidadas, como a Adidas, como a Arezzo, né? Na época, lá atrás, quando eu vendia Adidas, quando eu vendia Zump, e Zump era um fenômeno, era realmente um fenômeno. Só para vocês terem uma referência, numa cidade como Campina Grande, eu cheguei a comprar, numa reposição, 1.200 calças de uma só referência. Calça jeans, 1.200, para vender mais ou menos em maio e junho, era o São João, entendeu? Então, sim, a calça Zump era praticamente um fardamento da cidade. Entendeu? E tem o senhor foi pioneiro, no caso, né? Eu achei interessante quando você falou do rei das franquias. Sim. É que alguém lá atrás dizia, você é o rei do jeans. Porque o maior vendedor, com certeza eu era o maior vendedor de jeans na Paraíba, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, porque a Zump foi para lá também. E aí foi nesse momento que Renato Kerlakian, que ia ser o dono da Zump, da marca Zump, me convidou. Tá certo? Olha, eu acho que já chegou o momento da gente abrir uma franquia. Aí me ofereceu a franquia e eu recuei, mas depois fui em frente novamente, porque eles me botaram no canto da parede, sim, porque era muito caro. Sim. Então eles cobravam na época, eu lembro bem, porque foi em dólar, $100 mil pela taxa de franquia. O que era isso? Eu ficava sem entender. Eu dizia, mas como é que eu vou pagar $100 mil, hoje dá R$500 mil, para colocar uma placa Zump? Porque você vai vender muito mais depois que você tiver a bandeira. Confesso que eu demorei a assimilar isso. Sim. Tá certo? Sim. Mas realmente, tive que botar os 500 mil, os $100 mil, tive que colocar, porque ele disse, se não for você, vai ser outro. E eu não podia. Naquele momento que eu já vinha, vamos dizer, eu vendia muito. E se fosse outro, se tornaria seu concorrente. Não, né? Eu perdia. Porque a franquia tem exclusividade na sim, área. Então eu perdia. Daí como é que eu podia perder o meu melhor negócio? Eu digo, então, faca nos peitos, vamos embora, vamos abrir o negócio. E a gente abriu realmente uma loja, a primeira franquia que eu tive, abri no Manaíra Shopping, uma loja Zump, e o sucesso foi retumbante. Aí abriu Em que ano, seu Tito? Eita, não me essas perguntas difíceis. Não. Eu estou tentando acompanhar, assim, eu estou perguntando a data para acompanhar dos 40 anos até a PIG, né, para chegar nessa parte da franquia, só para eu entender, isso é interesse pessoal meu, e eu acredito que tem muitos aí também querendo. Mas entenda. Não, só para ter uma ideia, né? Então, foi colocado. Sim. E eu vi que o sucesso foi maravilhoso. Então, comecei a abrir outras franquias. Comecei a pensar no negócio franquia e abri uma se não me engano, eu acho que abri David Bula. Aí abri outras que não eram. Aí eu comecei a ver a diferença também entre produtos e serviços. Porque muita gente pensa que abrir franquia, ou abrir a franquia, o resultado é certo. É só abrir e acabou. Tá? Não, meu amigo, não vá nessa conversa. Porque tem franquia e franquia, tá certo? Se você vai abrir uma franquia como Arezzo, como Boticário, então tem algumas empresas do ramo de varejo que franqueiam negócios, que franqueiam negócios, que são tranquilos, entendeu? Você sabe que o produto é tranquilo, você vende bem e a gente consegue, que é o caso da Arezzo. A Arezzo é um produto que hoje
primeiro lugar no Brasil em que qualquer praça que ela entra. Para o país todo. Do Oiapoque ao Chuí. A qualidade é questionável. Arezzo tem um objeto de desejo. Então, eu fui compreendendo isso. E também pesquisando muito e conversando, que eu sempre conversei muito, gostei de conversar, com o pessoal de shopping. E descobri que o povo de shopping, principalmente o shopping em Recife, ele disse: eu não boto uma multimarca não, porque eu queria levar uma multimarca para lá, para o shopping Recife. Disse, não, a gente não aceita mais multimarca. Aí eu fui conversar, mas por quê? Não sou eu que estou pagando, eu não estou abrindo minha loja. Não, porque você vai fechar a sua multimarca aqui. Disse, por que eu vou fechar a multimarca? Eu tenho uma multimarca forte. Ele disse, na hora que você tiver um produto forte dentro da sua multimarca, o fabricante vai pegar aquele produto forte, ele vai tirar, ele vai oferecer a franquia ou a você, que foi o caso que a Zump fez, ou a um terceiro. Então, a multimarca é um produto fadado a insucesso dentro do shopping, porque o preço é muito alto. Obviamente, você tem algumas coisas que muita gente é inocente e abre, por exemplo, loja em shopping sem ter nenhuma experiência. Eu vejo muita gente perder isso. Dando um insight aqui, para quem tem muita... esse aqui é importante falar, porque tem muita gente que tem dúvida se é bom abrir uma loja em shopping, o que é que precisa, quais são os custos ou qual a proposta. O que Tito Mota está falando aqui é uma preciosidade, é uma chave. Veja bem, né, para abrir loja em shopping, eu acredito que é um dos ramos mais difíceis, né, de você entrar ali para ser uma concorrência agressiva. Primeiro tem que ter muito cuidado. Eu acho que eu só abriria loja em shopping se eu tivesse ou um produto fantástico, né, que você tenha certeza que vai vender e vende muito mesmo. Porque o shopping eles cobram um tal de CDU, que é o ponto, para você entrar. Você paga um calção, digamos assim. É a luva? O CDU? É a tal da luva. Você paga um aluguel proporcional, ou seja, o volume, o custo para você se manter num shopping, ele é alto. Então, ele só interessa, tá certo, para quem tem monomarca, uma monomarca boa. Por quê? Com a monomarca boa, existem shoppings, por exemplo, que constroem lojas. Da Arezzo, por exemplo. Eu já vi shopping chamar, por exemplo, na Zump. Já me chamaram para fazer uma loja inteira. Eu só entrava com o produto. A loja, o projeto, eles me entregavam tudo. Não gastava nada. É o que a gente chama de loja âncora. Exatamente. São as satélites mais âncoras. Estou aprendendo, viu, gente? Como elas vendem muito, elas atraem. Então, qual é o shopping que pode deixar de ter, por exemplo, uma Arezzo? Um Boticário. Tá certo? Dando esses dois exemplos de lojas satélites. Lojas pequenas que precisam estar em shopping. Porque se o shopping não tem essas lojas, eles não atraem um público. Então, obviamente que a negociação com o shopping é muito importante que os candidatos ele tenham uma marca que seja forte para que ele receba assessoria antes de entrar no shopping. Para verificar se realmente vale a pena. Porque algumas vezes não vale a pena. Você tem que ter uma boa negociação. E às vezes o cara entra... Muita gente imagina que se botar uma loja no shopping é moleza. É a mesma coisa. Muita gente acha, não, se eu botar uma franquia, eu vou ganhar dinheiro. Porque a franquia vem, vamos dizer, o pacote, a gente lê na teoria, né? Na teoria você lê que o pacote é fechado. Você é só botar, né? Só botar dinheiro e pronto. Tem até em alguma revista fala, né? Você aplica R$280 mil, em 2 anos você tira, em 1 ano, em 6 meses. Como se fosse fácil assim. Como você coloca e não é. Na realidade, há uma dificuldade inerente ao próprio negócio. Então, é preciso que você tenha uma boa assessoria. Claro. Seu Tito, eu tô aqui maravilhado, né? Só aprendendo muita coisa, né? E eu queria lhe fazer uma pergunta já para a gente também já se encaminhando para o final. Infelizmente, é que eu acredito que 2 horas de podcast não ia ser suficiente para a gente conversar sobre tudo que esse homem tem aqui para nos contribuir. Mas para Tito Mota, né? O rei das franquias, como começou, já contou aqui a história há mais de 40 anos. Tito Mota, você acredita que é mais fácil empreender hoje ou na época que começou lá com a pia, a pequena lojinha? É mais fácil para o empreendedor
ele iniciar hoje com os recursos que a gente tem de internet e tudo mais, ou realmente acredita que antigamente a concorrência era menor e acabava se tornando mais fácil? Veja, tem os fatores positivos e os negativos. Hoje você, para empreender, é mais fácil. Sim. Por que é mais fácil? Você tem um crédito fácil. Naquela época não existia crédito. Tá certo? Era todo mundo quase no capital próprio. Você entrar num banco do Nordeste era uma dificuldade, em qualquer banco. Tá certo? Havia uma dificuldade. O dinheiro era curto. Estou falando de 40 Sim. e poucos anos atrás. Então, havia essa dificuldade muito grande. Tá certo? A informação. Mas, se por outro lado tem a dificuldade, tem a facilidade também. Eu não tinha concorrência com a internet. Sim. Tá certo? Hoje você tem um celular e você tem tudo na sua mão. Então, o comércio, ele caiu um pouco. Por quê? Porque você precisa cada vez mais escolher o que você vai vender. Por quê? Porque hoje tem essa facilidade da internet. E a internet tem vamos dizer, são centenas de fabricantes do mundo inteiro sendo colocados para você. Então, essa é uma dificuldade. Para você se sobressair, você precisa ter um comércio que tenha um produto que realmente você possa causar no consumidor um desejo. É isso é a palavra, desejo. Desejo nada mais é do que criar necessidade. Exatamente. Essa é a principal diferença de qualquer produto que seja. É você fazer com que o cliente entenda que ele precisa daquilo. Eu falo isso constantemente quando eu estou em conversa com empresários. Se o seu produto, ele pode ser o melhor que for, mas se ele não for apresentado de uma forma de desejo, ninguém quer comprar. É verdade. Né? É o que eu falo, você chega na Arezzo, tem toda a apresentação, tem a imponência, a forma do vendedor entender sobre o produto, que couro é esse aqui, como é que ele é feito, você vê que é diferente, então tem uma história enche por trás, né? Os olhos. Então dentro de hoje, né, como o senhor mesmo apontou, né, uma concorrência abrupta a nível mundial, né, no nosso celular, se o seu produto não encher o olho do comprador, ele não vai comprar. Agregue valores, que é justamente isso que eu acredito que quem trabalha há mais de 40 anos com público de nicho entende, que é agregar valor. Não é um produto, não é uma bolsa, não é um sapato da Sérgio ou da Adidas, é o que aquilo tem atrelado, o que estar com aquilo lhe faz diferencial. Né? Então, outra coisa aqui que eu queria falar... Mas eu tenho outra coisa Sim. que eu acho que é muito importante. Lá atrás, quando eu abri, você conseguir colaboradores era uma coisa muito fácil. É engraçado, né? Quando hoje a gente vê a taxa de desemprego altíssima e você não consegue colaborador com facilidade. Tá certo? Tem muita gente querendo emprego, mas tem muito pouca gente querendo trabalhar. É impressionante que rapidamente as pessoas não querem aquilo. Eu não sei se porque há muita chance, tá certo? Sim. De algumas pessoas até de empreenderem na própria internet, né? Eu não sei se o senhor há de concordar comigo, eu acredito que isso é uma questão muito social, né? A gente tem hoje pessoas sem norte, sem entender o real quesito do que é trabalhar, né? Entende como um fardo, como um peso muito grande, quando na verdade eu acredito que esse viés empreendedor que a gente tem faz com que, inclusive antes de lhe convidar eu falei, né, sobre sua referência em liderar pessoas, aí você disse, eu me lembro, né, disse, essa é a parte mais difícil. E hoje realmente é. Antigamente nós tínhamos pessoas mais comprometidas que entendiam a necessidade de entregar o seu melhor, de serem pessoas honestas e dignas com o seu trabalho. Mas eu acredito que hoje a facilidade que a internet nos dá de vender, de contribuir, ela também nos traz uma dificuldade de que eu acredito que muita gente está achando que vai estourar na internet fazendo qualquer muganga, que é a palavreado, né? Qualquer dancinha, né? Qualquer dancinha de TikTok. Inclusive lojas grandes eu vejo, às vezes grandes empresários, grandes referências querendo fazer dancinha de TikTok. Deixa eu dizer aqui, isso não dá certo. Isso não sou eu que estou dizendo. Tito Mota concorda? Concordo em gênero, número e grau. Porque não é isso que vai agregar valor a você. Você jovem, principalmente colaborador, você que está entrando, né, no mercado de trabalho, entenda que se você ficar nesse mundo, nesse viés de pessoas fúteis, de coisas fúteis e conteúdo fútil, você não vai ter futuro nenhum na sua vida. Então,
treinamento de pessoas, né? Que é um dos quesitos que eu muito falo e é a principal reclamação que eu escuto da maioria dos líderes. Às vezes você tem um produto bom, a empresa é boa, a franquia que o senhor falou, a marca é top da Adidas, mas colaborador hoje, vamos dizer, qual o remédio que como gestor o senhor acredita que seja para hoje treinar e ter uma equipe bem desenvolvida que gere resultados? A gente tem uma equipe, hoje, quer dizer, o nosso modelo, a gente tem uma equipe de supervisores e eu tenho supervisores que estão, vamos dizer, são treinados para treinar também. As franquias, elas também enviam treinamento, elas dão muito treinamento ao pessoal. A Arezzo, por exemplo, a cada semestre ela treina o pessoal para fazer o VM, investe nos colaboradores. Visual Merchandising, promove cursos, entrega produtos para saber a ocasião de uso de cada produto. Ou seja, para dar ao consultor, tá certo, um atendimento personalizado e diferenciado, que é isso que eu sempre digo, né? Mas não é fácil. Eu lhe digo que não é fácil, até porque as pessoas são muito volúveis, rapidamente saem. Agora até melhorou um pouco, mas tinha um tempo aí, eu acho que há uns 5 anos atrás, que as pessoas amavam o tal do seguro-desemprego. E eu lembro bem, quando batia 6 meses, o cara ia embora. Porque o cara tinha o seguro-desemprego. Isso era terrível, tá certo? Pessoas que podiam, até gente que às vezes tinha talento, mas ele preferia ficar em casa com o seguro-desemprego para depois voltar novamente ao trabalho. Um exemplo que um grande empresário, amigo meu, que vai estar aqui também futuramente, ele falou na época da pandemia, né, que teve o auxílio emergencial. Algumas pessoas receberam um auxílio, mas tinham trabalhos que poderiam ser desenvolvidos. E ele estava inserido dentro desses trabalhos. Ele eu acredito que era uma empresa que ele tinha de asfalto, né, e tinha um rodízio ali onde era permitido por necessidade da época. Aí ele disse que quando os colaboradores que ele tinha, né, receberam o auxílio, eles pediram imediatamente a exoneração do cargo, demissão, porque tinha o auxílio. Eu fiquei assim, para mim, eu disse, mas por que ao invés de eles somarem os 2 salários e poderem, né, conduzir uma vida melhor, não, isso aqui para mim tá bom demais. É outro quesito que o empreendedor nunca tem, ele nunca está satisfeito. Não satisfeito no quesito de ficar lá murando, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Não, ele sempre quer mais, porque ele sabe da sua capacidade de querer mais. Só abrindo um parênteses aqui, Tito Mota, para os que estão nos assistindo, certo? Nessa reta final, né, vai ter o sorteio da pizza da Gorlami. Eu quero que você comente aqui, certo? No ao vivo. Comente eu quero, diga que está assistindo, faça um sinal aí que Samuel vai estar aqui anotando os nomes de vocês. Eu vou pedir para ti dizer um número aqui no final e você vai ganhar uma pizza da Gorlami para você jantar com sua família já na hora da janta, né? Já estamos ficando com fome, né? Você vai ganhar essa pizza, certo? Pra gente encaminhar aqui para o final, Tito, uma das coisas que eu acho muito bonito na família Mota é um dos princípios que eu ouvi o CEO da CIMED, que é uma pessoa que eu sou muito fã, né? O João Adib Marques. Ele diz que existe uma diferença entre herdeiro e sucessor. Herdeiro é aquele que quer ser o filho por natureza e vai herdar a riqueza de todo jeito, né? Mas você criar um sucessor, que é aquela pessoa que vai ali seguir seu exemplo, administrar as empresas, né? E eu vejo muito isso dentro do Grupo Mota, né? Da sua família, que tem um exemplo também de outro cliente nosso, que eu quero trazer ele aqui também depois, né? Falar justamente da experiência de ser filho de Tito Mota, que é o João, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer os outros, mas conheço o João e sei que ele também lidera, né, franquias da Adidas, da Sérgios, né? Para Tito Mota, como pai, como líder familiar, como é hoje ver a sua família inteirada dentro do seu negócio, do ramo de franquias, e como foi que isso aconteceu, se foi naturalmente, se existia uma estratégia já sua montada ou se isso aconteceu de maneira natural? Não, eu nunca fui de montar esse tipo de estratégia. Pelo contrário, eu acho que lá no começo, lá atrás, eu lembro bem, vamos falar especificamente de João, eu tinha muito debate com a mãe dele por conta de loja, né? Não, sim, aconteceu aquele problema ali, aquele outro, eu sempre fui muito, olhava tudo com aquela precisão,
Eu trabalhava... Precisão de professor universitário. Eu era meio maluco, porque eu trabalhava, as pessoas pensam que, né, eu trabalhava pouco, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu chegava, terminava o almoço no domingo, eu já estava no shopping. O pessoal, mas rapaz, vai pro shopping, eu disse, eu vou dar uma olhada, porque sempre tem um problema para resolver. Sim. Eu era meio maluco mesmo, Sim. por loja, eu gostava sim. mesmo da coisa. E como eu discutia muito isso na hora das refeições, eu lembro bem que João disse, graças a Deus eu não quero saber de loja, eu vou ser advogado, vou me formar em direito, vou ser advogado e vou cair fora desse negócio aqui. Deus me livre de ter uma loja, eu querer nem saber de loja. E João hoje... Ficou meio traumatizado. Né? E foi uma grata surpresa a entrada de João, porque ele veio, ele casou, saiu de João Pessoa, veio morar em Campina Grande, tá certo? Sim. E aí ele começou devagarinho, pai, me ensina aqui como é. E eu realmente fui mostrando o beabá, tá? Daí ele foi se encantando, e hoje ele praticamente toca o negócio sozinho. Financeiro, toda a parte financeira é ele que toca, é seguro. Né? herdou a sabedoria do pai. Ele sabe que a gente precisa ter, que o negócio precisa ter capital próprio, a gente precisa capitalizar, a empresa tem que ter caixa, Sim. Tá certo? Para pagar seus compromissos, e graças a isso é que a gente não sucumbiu na pandemia. Porque eram aproximadamente, eu acho que mais de 250 funcionários, tá certo? E aí, como bancar esse povo todinho? Eu fiquei apavorado, né? Sim. Porque realmente, e o prejuízo era grande, porque quem tem loja em shopping, o shopping tinha que pagar o condomínio. Sim. Deram um desconto no aluguel, mas, enfim, você com faturamento zero, foi aí que a gente teve que sair, né? Sair para o online. Por isso que o online cresceu tanto, porque forçou a barra de todos. Sim. Então, na realidade, eu tenho orgulho dos filhos, eu acho que eles entraram nisso, a minha filha também. A minha filha queria fazer concurso público, né? Sim. E eu nunca insisti com ninguém para ficar no negócio. Eu disse, esse negócio só é bom quando você acredita. Porque se você acredita, porque trazer alguém, porque é filho para o negócio, está fadada ao fracasso. Justamente. Pessoa que... Na força, na resistência, não vai. Não vem, não adianta. Não vai. Resultado. Eu tive um resultado excelente. Tem Tom, que é o outro filho, que toma conta também, né? De algumas lojas em Caruaru. São quantos filhos já na ativa? Eu tenho 5 filhos, né? Sim. Mas os 3 Os 3 que hoje estão 3 que estão, vamos dizer, nos negócios. Né? E Tom é da Exiba também, que foi outro negócio que eu abri para dar apoio à loja. Naquela época, quando estava começando outdoor, eu montei uma empresa de outdoor aqui, tá certo? Depois fui para João Pessoa, enfim. A gente cresceu também. É uma máquina de fazer dinheiro esse homem, gente. É uma máquina. Isso dava apoio à publicidade, entendeu? Aí tinha a Rádio Campina Grande, que era do meu pai, e isso eu conseguia fazer publicidade, porque eu acho que também a propaganda é a alma do negócio. Não, então, marketing tinha que moer, necessário. Entendeu? Desde a primeira loja. A loja número 1 do a loja número 1. Biju Box. É isso aí, galera. É isso que eu tô falando. Vocês veem que a experiência desse homem é assim. Eu tô triste por ter que acabar. Falta quanto tempo aí pra gente? Falta 10 minutos. Falta 10 minutos, né? Mas enfim, lhe agradecer mais uma vez, Tito Mota. E agora eu queria falar sobre algo bem interessante para a gente encerrar. Hoje, o que mais lhe motiva ou o que é que falta para o ser humano, Tito Mota, alcançar a realização, ou se já realmente tudo o que queria fazer já fez? Qual é o segredo ou aquilo que tem lhe motivado a continuar? Na realidade, por mim, eu não parava nunca. Eu, na realidade, fui proibido. Porque, inclusive, minha filha, né, e João eram os que mais criticavam, porque toda vez que eu viajava, eu voltava com a franquia ou com uma nova franquia, a mesma franquia, mas num novo lugar. Né, que foi o caso, por exemplo, da Adidas, que eu abri. Eu tinha em Caruaru, João Pessoa e Campina Grande, e depois a gente foi, não, vamos para Maceió, vamos para Aracaju, vamos para Salvador com a segunda loja. E a gente saiu crescendo, aí o pessoal disse, calma, pai, calma, pelo amor de Deus, porque realmente a gente precisa, pelo menos, né, até minha filha fala, pai, o dinheiro da gente é aonde é, nas nuvens, porque ninguém vê dinheiro, na realidade, porque o dinheiro é todo em mercadoria. Na realidade tem até gente que não acredita. É só ir olhar meu patrimônio que vai ver que está todo dentro de loja, entendeu? Todo o patrimônio. Por quê? Porque realmente é
era uma coisa que me dá prazerosa. Sim. Tá certo? E agora eu estou estou tentando me afastar um pouco para ver se eles quer dizer, Dão conta, né, foi minha promessa de eu me aposentar. Mas até é uma saúde também. Né? Não, mas não, eu digo saúde que eu digo de ficar tranquilo mesmo, de relaxar, né? Mas não adianta, galera. Eu falo isso, o exemplo de... Eu não sei se eu trouxe o livro, vou trazer depois. Warren Buffett, né, que é a principal referência em ações, um dos homens mais ricos do mundo. Sua riqueza está avaliada aí em mais de 30 bilhões de dólares. Né? Ele tem 92 anos de idade e não tem quem pare ele. O Luiz Barsi, que é considerado, né, como uma referência dele, né, aqui no Brasil, é um homem com quase 90 anos e não para. Tito Mota é muito mais jovem que isso. Então, dá um recado aqui a João e aos meninos, vocês não vão conseguir parar esse homem muito, não. Tirar o pé do freio dele vai ser muito difícil. Mas é interessante, né? Porque você, entenda, você gera emprego. Isso me traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Porque Sim. você cria um grupo de colaboradores que são pessoas super amigas. Hoje o nosso grupo, tá certo? Sim. Quando eu vejo aquele pessoal, por exemplo, a gente já fez uma vez uma convenção, e só quando eu fiz a primeira convenção, tá certo? Que a gente reuniu o pessoal, é que eu me dei conta do nosso tamanho. Caramba, era gente, e era só os gerentes. Caramba, nós temos loja pra burro. É um privilégio. Mas é um negócio bacana, porque também a gente tem um quadro, eu tenho orgulho disso, eu tenho um quadro de colaboradores, principalmente os mais antigos. Eu tenho gente que está comigo quase há 30 e tantos anos. Sim. E isso é difícil hoje, entendeu? Conseguir Sim. isso, né? Porque a moçada aí entra e sai muito rápido. Mas é o conselho que eu dei ao pessoal. Se dedique. Porque o negócio vale a pena. Eu acho que se você se focar, se você acreditar, porque eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Sim. A primeira coisa é acreditar na gente, tá certo? Certo. E for para cima do negócio, não tem erro não, tá certo? É uma questão de tempo. Com o tempo, tudo vai dando certo, porque você também vai aprendendo. Até com os erros você aprende e vai se encaminhando, vai começando a melhorar e vai aprendendo com os próprios erros. Então, o sucesso para empreender é a insistência e a perseverança. E, obviamente, ter um sentido global de mercado, tá certo? Você precisa ter, vamos dizer, saber exatamente a hora de fechar. Por exemplo, a hora que eu fechei a Zump, aquilo me partiu o coração. Imagina. Porque o negócio que me deu tudo, praticamente, foi toda a base financeira que eu construí foi toda em cima da Zump. Sim. E teve um momento que eu tive que me desfazer. Por quê? Porque o negócio foi... O fabricante foi caindo. Sim. Então eu tinha que pular fora e ir para outra. Mas fazer parte de toda essa história me fez também conquistar. Porque, por exemplo, eu consegui, tá certo? Ter Arezzo em toda a Paraíba, quer dizer, praticamente Campina Grande, João Pessoa. Sim. E Caruaru, graças à confiança que o grupo Arezzo teve em mim. Tá? Eu estou na Arezzo, acho que quase 30 anos. Tá certo? Com franquias. Quase 30 anos. Experiência com franquias. gigante. Então, isso, quer dizer, eu tenho com o Birman uma relação, que ele até brinca, né? Isso é engraçado porque a gente tem uma relação, e eu vi o Birman pequeno. Tá? Eu ainda sou do Anderson Birman, que é o pai dele. Eu comprava. O Birman, no caso, é o CEO da Arezzo? Da Arezzo Co, né? Então era um garoto. Pois é. Tá certo? E a gente tem, quer dizer, eu tenho uma relação de amizade bacana com ele, de admiração, de respeito, porque a gente vem em tempo. A mesma coisa da Zump. E a Adidas. Adidas, eu recebi o convite para ser franqueado da Adidas numa ligação. E eu pensava até que era trote, né? Pensei que era um trote. Alguém ligou para mim, disse que era de uma empresa de São Paulo, e que eles estavam fazendo um teste. Logo da Adidas. Mas como a Adidas, e eu sabia, né? Porque eu conhecia bem o mercado. Sim. Eu tinha o sonho de ter uma loja Adidas. Eu tinha tido já uma vontade de ter a loja da Puma. Eu tive no Recife um corner, numa loja lá que eu tinha. Sim. Eu tinha um corner, que era uma loja da Pig. Eu tinha um corner que era todo de Puma. Sim. Não sei se você lembra dos tênis Puma. Lembro. Pronto. E aí a Puma terminou abrindo uma loja e acabou o meu negócio. Aí acabou o meu negócio. Mas aí eu olhava a loja da Adidas, aquelas 3 listras, achava maravilhoso. Tá? E aí o cara liga, um cara de São Paulo, pedindo para que você foi selecionado para fazer uma entrevista aqui em São Paulo. A gente vai mandar passagem,
Aí eu digo, tá bom, manda passagem. Eu falei meio que na gozação, que eu achei que... Aí me desceu o nome e tal, qual o dia? Eu, não, pode marcar aí. E aí eu fui para lá, tá certo? E era uma empresa nacional, sim, de renome, que foi contratada para fazer uma entrevista para escolher 12 franqueados para tomar conta das lojas do Brasil. Por isso que eu consegui expandir no, sim, Nordeste com a Adidas. Ainda tem outras fronteiras para abrir, tá certo? Porque a Adidas somos 12 no Brasil inteiro. Quando eu vi que já estava em Salvador, fiz, caramba, eu só me surpreendi. Quando eu fui começar, eu já sabia que Tito Mota era uma referência, mas quando eu fui começar aqui, aí conversando aqui com ele me falando de alguns números, eu fui me surpreendendo, né? Quando eu vi que já estava em Salvador, é incrível, assim, Tito Mota, referência, você vê, para mim é uma honra muito maior. Um dia o homem é convidado pela Adidas, no outro dia ele tá aqui com a gente. Isso é uma honra para mim gigante. E pra gente terminar, eu queria que você nos falasse aqui sobre uma frase que você guarda para deixar para esse pessoal que tá aqui, que lhe tem como referência, como eu tenho, que tá conhecendo sua história aqui agora. E agora você me pegou. Não uma frase, mas um conceito, né? Você falou aqui sobre acredite, sobre espere o tempo, sobre algo que lhe faça sentido, né? Esses já foram insights, mas se pudesse agora, tá aqui sua câmera, olhar para alguém ali que tá dizendo, não, eu quero empreender, eu quero ser o próximo Tito Mota, como eu tô com esse sentimento aqui agora, tá? Eu quero ser o próximo Tito Mota. Você tinha para falar para esse pessoal? Eu diria, primeiro pesquise, eu acho que é importante. Segundo, estude, porque eu acho que a gente tem que estudar, né? Esse negócio de dizer que cai do céu, nada cai do céu, tá certo? Segundo, economize o máximo que você pode, poupe, tá certo? Eu fiz isso e isso dá certo. Eu me lembro até que alguém dizia para mim, você é o homem dos contra-cheques, porque quando eu tinha 3 lojas, ele dizia, você tem 3 lojas, eu era ao mesmo tempo vendedor de publicidade, que eu andava com a pastinha na mão para vender publicidade e me ajudar lá para a rádio, eu vendia também outdoor, tá certo? Aí ele disse, rapaz, você é o homem que tem 5 contra-cheques. E todo esse dinheiro que eu amealhava, eu colocava todo nas lojas, assim, então nada era para luxo pessoal, nada. Então, por quê? Porque eu acreditava que o negócio ia prosperar, tá certo? Eu sei que tinha que prosperar porque eu estava ali em cima. Eu tinha um controle absoluto do número. Então, eu falo isso até para inspirar as pessoas, tá certo? Acredite em você. Comece um negócio, tá certo? Depois de estudar. Primeiro estude, acredite no que você faz e siga o seu talento. O seu talento, ele vai dizer tudo. Muito obrigado, Tito Mota. Mais uma vez, espero que possamos ter outras oportunidades dessa parte 2 para a gente falar. É muita sabedoria, né? Eu sou muito grato, de verdade. Primeiro podcast que ele participa, pessoal. Primeiro. Então, isso é uma honra, é um privilégio para mim. Para a gente encerrar, Samuel, foram quantos nomes aí? 13. Diga aí, Tito Mota, um número de 1 a 13. 13. Quem foi o último? Diego Paiva. Sabe quem é esse Paiva, Tito Mota? Não. É o cara que corta seu cabelo. É? Acho que eu combinei com ele. Não foi combinado não, tá, galera? Mas o cara corta seu cabelo. Inclusive, mandar um abraço, né, para os nossos patrocinadores, falando aqui primeiramente da RR Barbershop, que é a nossa referência, né, em liderança. Eu agradeço também por ser cliente nosso lá, né? Em referência também, né, em corte de cabelo, deixar no estilo. Agradecer a Red Apple, assistência técnica e acessórios, itens, né, da maior loja do Steve Jobs, que eu sempre costumo dizer, a Apple, que não precisa, dispensa apresentações. E a Gorlami, nosso patrocinador, que tem uma pizza deliciosa. Já provou? Já, maravilhosa. Pizza da Gorlami é incrível. Então, sabem fazer bem. É referência. Então, agradecer meu amigo Beto e... Paiva, espero que hoje você vai dormir de bucho cheio com a pizza da Gorlami. Muito obrigado a todos vocês. Aguardem, certo, os próximos episódios aqui do podcast, que irá trazer outras pessoas referências, assim como o Tito Mota. Muito obrigado e até a próxima.